Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade, né? Já está ligado. Já estamos transmitindo, inclusive, para os nossos telespectadores, né? Lá de casa. Então, boa noite a todos. E vamos falar um pouquinho, né? Eu abri o livro Jesus no seu dia a dia e caiu, né, o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Vamos fazer tudo junto. O que significa para nós da doutrina kardecista? Poder de escolha. Poder de escolha. Muito bem. O que mais? Você se sente... Bom, poder de escolha. A gente tem o poder de escolher aquilo que nós bem entendermos, não é verdade? Se eu for para um lado, for para o outro, qualquer que seja, a nossa doutrina não nos proíbe de nada, proíbe? Não. De nós. Ela nos dá o quê? Ela nos ensina. Nos ensina por onde nós precisamos caminhar. Mas, olha, é proibido ir lá, proibido... Não, né? Então, fica, né, sempre a nosso critério de escolher as opções que a gente quer para nós mesmos. Não é verdade? Depois é que nós vamos assumir e vamos ali, né, apreciar quais foram as nossas escolhas, né? Então o livrinho começa assim: a crítica à vida alheia, via de regra, é desnecessária. A crítica à vida alheia. A gente fica falando mal dos outros? Não. Somos... Nós estamos gravando. Então ninguém fala mal da vida alheia aqui, né? Muito bem. Então nós não falamos mal da vida alheia, tá certo? A autocrítica é essencial? A autocrítica é essencial. Por quê? A autocrítica é essencial. Isso. Buscarmos, né, em nós mesmos, buscarmos os nossos defeitos, sem que ninguém nos precise dizer se é isso ou aquilo. Nós, através das nossas experiências, nós sabemos escolher, não sabemos? Nós já carregamos as nossas né, experiências já de outras vidas. Então nós já sentimos, apesar sem ninguém que nos falar absolutamente nada, nós já sentimos o que é certo e o que é errado. Não é verdade? A gente tem isso conosco já guardado lá no nosso eu, né? Preocupar-se com a vida alheia é descuidar-se da própria conduta. A senhora concorda com isso? Não. Preocupar-se com a vida alheia, só se elas precisam de ajuda. É descuidar-se da própria conduta. Eu não entendi a frase. Ó, preocupar-se com a vida alheia é descuidar-se da própria conduta. A gente tem que primeiro se preocupar conosco mesmo, não é verdade? A gente tem que saber primeiro como eu estou, qual é a minha condução, de que forma eu estou conduzindo as minhas atitudes, né? Mas a gente sempre tem aquele olhar para o outro, a gente sempre tem a crítica a fazer para o outro. E a maioria das vezes, as críticas que nós fazemos para os outros é aquela que nós estamos realmente conduzindo, né, fazendo a gente mesmo. Você acaba por ver no outro o seu próprio defeito. É um espelho. É? Não é isso? Você não pode falar, Manu. Só não pode falar. Não se esqueça de que cada qual tem o direito de ser e fazer o que quiser, já que Deus lhe concedeu essa possibilidade através do livre-arbítrio. Tá, nós estamos falando, né? Não, a gente não precisa esquecer, nós podemos fazer o que nós bem quisermos. Nem próprio Deus, nem Deus nos falou, não anda por este caminho. Né?
Eu não falo isso, eu não vou falar o que, né, que a gente tem na mente lá, né? Então, né? Ele não vai dizer isso para mim ao vivo ali, né? E nenhuma vozinha aqui, né? O meu mentor, e quem quer que seja, vai falar que, você está indo para esse caminho errado, não faça isso. Então a gente. Aí era fácil, né? Aí era fácil. Já pensou se eu tivesse a voz? Nossa. Eu me senti, eu não ia gostar muito, não, porque eu ia ficar muito preocupado, né? Ou eu vou pensar que eu estou louco, que não é normal, né? Todo mundo fica aqui, né, falando aqui o que eu tenho que fazer. Só... Mas eu acho que na realidade, quando você tem que resolver um problema, você tem um pensamento, uma intuição. Olha, vai olhar lá tal coisa que pode queimar. Uhum. Só que você não confia nisso, você vai pôr. E aí queimou. Mas é verdade o que ela está dizendo, né? É que nós não confiamos, muitas vezes, nos nossos pensamentos. Nós não confiamos. Não. A gente é ainda muito duro nessa questão. Se nós ouvíssemos mais aquela vozinha, não precisa ser aquela voz clara, evidente. Se for aquela bem suave, bem tranquila, que nos inspira e que aquela que inspiração realmente que vem de dentro de, né, que sai ali, né, não a inspiração, mas a intuição, né, que sai de dentro de nós, com aquela, né, olha, cuidado que a panela, né, não, eu deixei aí você vai perceber quando começa a sentir o cheiro do queimado. Deixa mais 10 minutos. É um exemplo bem simples, mas que nos serve. Porque às vezes a gente fica colocando, né? A gente fica esperando que a espiritualidade, né? Que Deus ou que os mentores nos diga aquilo que a gente precisa fazer. Então, se eu vou tomar alguma atitude, olha, vou trabalhar na empresa A ou B. Meu Deus, qual que eu vou? Quem tem que tomar a decisão somos nós. E às vezes a gente fica procurando religiões, fica procurando casas que falam, ou uma cartomante, ou quem quer que seja, né? Olha, você é o seu caminho, as cartas, ou quem quer que seja, te indico para ir para a empresa A. É o que a gente gosta e às vezes a gente, né, dá essa abertura para jogar a responsabilidade para as cartas, para o espírito, enfim, para quem quer que seja. Mas não, nós temos que avaliar. Eu vou para a empresa A, então eu tenho que analisar quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Se aquilo vai me trazer segurança, se aquela vai me trazer conforto, se aquela vai me trazer um valor melhor do que o outro. E se, por acaso, a minha decisão não deu certo, eu não vou culpar ninguém, e nem Deus. Foi Deus que me mandou para lá e Ele me... né? Não, eu tenho que assumir a minha própria decisão e continuar, e não desistir. Porque são os erros que às vezes nós cometemos que nos ensinam a não cometer novamente. Puxa, eu fui naquela empresa, eu estava com tudo para a empresa A e fui na empresa B. A empresa B me mostrou que tinha ali problemas financeiros. A empresa B mostrou que ela usava de má fé para fazer determinadas situações. A empresa B estava com deficiência financeira, mas eu quis ir para... E a empresa A é uma empresa séria, não paga muito bem, mas paga os impostos, é uma empresa que tem ali uma tradição. Mas aquela que está aqui está mais próxima da minha casa. Eu vou vir almoçar em casa. Eu não, né? Aí, pelo conforto que a gente opta, o que acontece? Aquela empresa que eu optei, fechou. Fiz a escolha, mas tudo bem. Foi ótimo que eu escolhi e aprendi. Eu aprendi. Da próxima vez, eu tenho que fazer uma avaliação. Então, são os nossos, né, as nossas vontades, elas têm que ser, né, nós temos livre-arbítrio, mas tem que ser raciocinada, como se fosse a fé. Nós temos que raciocinar e analisar. Quero ir embora do país, para o Brasil. Vou mexer com alguém aqui, né? Vou embora para outro país.
né? Algum anjo, algum santo falou para essa pessoa ir para outro país? Não. Ele vai por fatos que estão sendo analisados, né? Bom, a minha melhor opção hoje talvez seja ir para um outro lugar e não ficar aqui. Se lá chegando, né, não me dei bem com a linguagem, né, não consegui um emprego com o idioma, não consegui um emprego, só estou arranjando briga, o que eu faço? Volto. Mas a minha volta será com uma bagagem muito melhor, porque sem reclamar de nada, a gente tem que assumir. Não deu certo, então tem uma experiência, não é? A gente não tem. Se você não vai e faz, você não vai saber o que realmente aconteceu com a gente. Você não tem história para contar, como eu costumo falar. Vamos para tal lugar? Vamos. Não, está longe? Vamos, estamos querendo ir, vamos. Estamos fazendo algo errado? Não. Não deu certo. O carro quebrou no meio do caminho. Paciência, vamos retornar. Mas eu cheguei até a metade do caminho. Então, o livre-arbítrio é nosso. Não é de mais ninguém, é individual. Então, eu assumo as minhas responsabilidades com responsabilidade. Eu assumo os meus erros e os meus acertos. E não preciso, né, pedir para anjo, arcanjo, mentor, para que decida por mim. Eu posso pedir ajuda para me fortalecer, para eu manter ali, para que eu vá em frente, para me manter esperto, para me manter firme nos meus propósitos, naquilo que eu estou buscando. Sou eu mesmo que pego isso. A espiritualidade vai ajudar? Com certeza. A gente não pede aqui, quando a gente está nas nossas orações, pedir pelo um bom emprego? Pedir para um bom emprego. Esse bom emprego, ele não vai bater na minha porta, vai. Eu tenho que ir atrás desse bom emprego. Não é verdade? Eu só ficar, Deus, me faça alguém bater na minha porta aqui com um bom emprego, com um salário maravilhoso. Não vai acontecer. Eu preciso ir atrás, eu preciso buscar, eu preciso estudar, eu preciso me esforçar, fazer tudo que seja necessário para eu estar num bom emprego. Eu vou buscar novos clientes, depende de mim. Se eu ficar em casa sem fazer nada, sem tomar as devidas providências, o cliente não vai me bater na minha porta. Estou precisando comprar aí algum artigo seu aí. Não, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás. Então, o livre-arbítrio me dá toda essa vantagem. Eu quero ficar em casa dormindo. O problema é seu, fica. Você vai assumir as suas responsabilidades. Se nas lides espíritas você trabalha muito e o companheiro de jornada pouco, não o critique. Trabalhe mais. E ele, provavelmente, vendo o seu esforço, mudará o comportamento. E mesmo que isso não ocorra, o problema será dele e não seu. Aqui é uma chamada para nós. Eu venho todo dia aqui na casa espírita, todo. Por que João não vem? Por que Maria falta? Por que Pedro vem de vez em quando? Não é verdade? A gente não cai nessas armadilhas. Ou por que o assistido não veio hoje? Por que está chovendo, está frio? A casa está aberta, não está? Os portões estão abertos para qualquer um chegar aqui. Vai ter passe, vai ter trabalho, normal. Só não veio porque eu preferi ficar debaixo dos cobertores. Tudo bem, é gostoso, é uma opção. E nós temos o direito de ficar reclamando que ele não veio? De forma alguma. Opção dele, de cada um. Eu não quis ir na casa espírita. Eu quero ir vou lá para um barzinho, vou tomar vou com meus amigos festejar qualquer coisa. Quem sou eu para dizer não para esta pessoa? Eu estou dizendo, o caminho é esse. Jesus nos mostrou quais são os caminhos que a gente deve seguir. Se eu vou para o lado A ou B. Eu ia comentar que hoje
eu recebi um telefonema dizendo que a pessoa não podia me trazer porque estava chovendo. Aí eu peguei e falei, você vai? Eu vou. Desliguei o telefone. Meu pensamento, eu vou desistir de ir, de fazer meu tratamento, porque está chovendo. As pessoas, eu não sei o nome que eu posso dar para você, estão lá, largou filho, largou tudo para nos atender. E eu vou ficar em casa? Assistindo televisão? Não, eu vou. Eu vou. Ótima opção. Eu dei um jeito, quer dizer... Mas nós, assim, de uma forma que eu quero também, dentro do exemplo que a senhora deu pessoal hoje, a gente não pode fazer nenhuma crítica com relação àquela que não quis ir porque estava chovendo. Sim, mas é uma opção pensei dela. em mim. É por isso que quando começa aqui dizendo a crítica à vida alheia, via de regra, é desnecessária. É que eu pensei em mim, na minha posição. Ela falou, você vai, tá chovendo? Quer dizer, sugeriu. Sim. Falei, não, é chuva, é frio, vamos. Os que estão lá não estão pensando nisso, estão pensando em nos ajudar. E as opções, né? As opções, é aquilo que eu falei essa semana, né? Nós sempre optamos pelas opções mais fáceis, que mais me traz conforto. Não é assim? Nós somos assim. Nós, seres humanos, ainda carregamos esse bendito desse sintoma, né? De nos acomodarmos, de ficarmos assim. O que é mais fácil para mim agora, eu vou fazer a opção. O que é melhor para mim. Eu me sinto melhor aqui. Mas se eu tiver aqui, debaixo de chuva, lá no centro, né? Ou na igreja, eu vou, puxa vida, né? Eu vou ficar ali ouvindo alguém falar, não, mas pô, negócio chato danado. Eu vou fazer aquilo que eu opto. Não temos direito de falar nada contra isso. Opção dele. Obrigado pelo exemplo. E mesmo nós aqui, nós tarefeiros, né? Não criticar se João ou Pedro não veio. Eu estou vindo aqui direto. Problema seu. Alguém está te obrigando a você vir aqui? A gente vem por livre e espontânea vontade. Se Pedro e Maria não veio, problema de quem? Problema dele, tá certo? E é duro de cair essa ficha. É duro de nós aceitarmos isso. É sempre os mesmos, isso eu ouço direto, sempre os mesmos fazendo sempre as mesmas coisas. Por que o outro não pode fazer? Está errado. Alguém está te obrigando? Você veio amarrado aqui para fazer sempre as mesmas coisas? Veio porque quis. Então não precisamos reclamar que eu estou aqui e outrem não está. E a gente está aprendendo, a gente aprende isso também dentro da casa espírita. Os tarefeiros, porque também os tarefeiros são os que mais precisam estudar e aprender. Os que mais devem. E eu não tenho medo de falar, não, porque eu também fico nesse meio também. Você é o chefe. Então. É o chefe da gangue. Eu sou o chefe da gangue, então eu tenho que... Né? Então é duro vir aqui falar a verdade. É duro, mas tem que ouvir, tem que falar. Se alguém lhe pedir a opinião sobre pessoa ausente, terá duas opções. Eu não lhe juro, eu abri aqui no acaso, ela viu, eu abri aqui. E ó, se alguém, né? Se alguém lhe pedir a opinião sobre a pessoa ausente, terá duas opções. Ressalte as qualidades ou mantenha-se em silêncio. A crítica só é válida quando feita com carinho, com cuidado, olhando nos olhos daquele que recebe a avaliação, para que ela tenha certeza de que sua intenção é ajudar e não denegrir. Não preciso falar mais nada, né, senhores
senhores tarefeiros, senhores dirigentes, subdirigentes, diretoria, né? E todos nós juntos nesse mesmo barco e nós assistidos também. Você acha que é fácil vir aqui falar essas coisas? Não é, porque, ó, eu sempre falo, qual o ouvido que está mais próximo aqui, ó, desse tamanho aqui, ó. Agora de você está 2 metros da distância, então está chegando primeiro aos meus ouvidos. É a verdade, gente. A gente brinca, mas é o que acontece. Seja tarefeiro da casa, seja assistido, seja quem quer que seja, né? Está precisando. Somos iguais. O meu modo de pensar dentro de uma casa espírita é igual à minha forma de eu estar pensando em casa. Só que aqui a gente tem que aprender, tem que tomar tenência e começar a entender os seus próprios erros, porque a gente está ouvindo toda segunda, toda quarta-feira, o que? O Evangelho, as lições. Então nós, por sua vez, nós precisamos estar muito mais atentos, porque nós temos que dar o exemplo. E a gente precisa se fazer a autocrítica que foi dito aqui. Porque assim, se eu estou aqui falando, de repente eu saio e começo a fazer tudo o contrário, o cara falou um monte de coisa lá na foto, está fazendo tudo errado de novo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não estou dizendo que não cometo erros, todos nós cometemos, mas a partir de um instante que você se predispõe a estudar, a fazer um trabalho, você precisa se autoanalisar e se fazer autocríticas para você também. E foi bom que vocês vieram para cá, viu? Porque eu também, né? Todos nós. E a Malu hoje não fala nada. Hoje você está... De resto, cada um busca a felicidade à sua maneira pelos caminhos que acha convenientes. Cabe-nos respeitar. É isso mesmo. Cada um toma o caminho que quer dizer. E cada um respeita a decisão de cada um. Afinal, se Jesus nos respeita as decisões, quem somos nós para impormos algo a alguém? Precisa falar mais alguma coisa? E foi por um acaso o livre-arbítrio. A senhora está de prova. Então, a senhora vê como que a gente precisa ouvir as verdades. Realmente, algumas coisas, alguém aqui... né, todos nós, inclusive, e posso dizer para a senhora o seguinte, que não só os encarnados, como também os desencarnados. Porque, lembra quando eu costumo dizer aqui, né? A gente vai desencarnar e a gente vai voltar para o céu, vai ficar ali no bem bom, com aquelas musiquinhas bonitas, com flauta, nuvens, anjinhos batendo asas, né? E eu vou estar lá descansando eternamente num berço esplêndido, né? Isso tudo não vai acontecer, porque o que nós somos aqui, do jeito que cidadão X é aqui, ele vai continuar sendo lá no mundo espiritual. Então, muitos que ainda estão aqui, né, conosco, estão aprendendo, estão precisando esses aprendizados, porque a gente não muda. A nossa condição ainda, até um determinado período, quando a gente desencarna, é o mesmo. Depois de um período de algumas situações que a gente vai aprendendo, vai experimentando, a gente vai aos poucos, né? Vai tendo esclarecimento e fala, puxa vida, como eu errei, como eu fiz tanta coisa errada naquele bendito período que lá eu estive na Terra. Aí fala, poxa, vou falar para o São Pedro, São Pedro é um grande homem lá. São Pedro, por gentileza, me ajude. Eu tinha que fazer tudo isso aqui, ó. Eu fiz tudo errado. Me dá outra oportunidade. Eu quero fazer tudo de uma vez só agora. Eu quero voltar. Aí fala assim, fala para o Aidar. Aidar, você não vai dar conta, Aidar. Eu não quero falar esse nome. Eu fiquei com isso na minha cabeça o dia inteiro hoje. A gente está fazendo um estudo, né, avançado, o relator ali, né, ele com aquela voz, né,
Lambert, né? Como é que chama lá agora? Lambert. E eu estou com isso na minha cabeça, né? Então eu falo, Aidar, né? São Pedro falando comigo lá. Você quer fazer tudo? Você tá frito. Você não vai conseguir fazer nada, né? Tenta fazer pelo menos uma das. Faz o mais simples possível. E você vai se sair muito bem. Aí eu cheguei aqui. Oi, o Aidar aqui, ó. Oh Deus, puxa vida, tanta coisa errada. Tudo dá errado na minha vida, e não sei o quê, reclama daqui, vai lá. Eu só tenho que cumprir uma fase. E está difícil. Uma das que eu pedi. Então, a gente precisa, né, aproveitar ao máximo a nossa vida aqui na Terra. O nosso livre-arbítrio, como eu disse, é livre. A gente faz o que bem entende. Quando a gente vai estar de volta lá com São Pedro, vai chamar, desculpa José, cadê o José? Tá aí. É um nome mais simples. José, você errou, José. Você não fez isso que tinha que fazer. Então volta e vai começar fazendo o primeiro que você deixou de fazer. E às vezes a gente pega assim, né, marido e mulher, né? Isso é fatal. Marido e mulher. Nossa, aquela minha esposa, mas é chata para burro, meu Deus do céu. E ela, por sua vez, né? E a gente acha que viveu 40 anos juntos, 50 anos juntos, né? Eu vivi 60 anos, estou 60 anos casado, né? Mas não se deram um beijo depois dos 60, depois dos 40. Não se deram mais um abraço. Não chamou um outro de meu amor. Aí você acha que eu suportei aquela criatura por 80 anos. Sei lá, 70 anos. Aí eu falo, chega lá. Aí dá. Vai casar de novo. Eita, nós, é isso mesmo. Ele fala, Aidar, você ficou com a sua companheira por 80 anos. Deveria ter feito algo diferente. Como assim, São Pedro? Agora você vai voltar como mulher e ela vai vir como homem. Para ver o quanto é bom você reclamar da sua mulher. Não é verdade? O livre-arbítrio. É o livre-arbítrio de cada um e as nossas necessidades. Então vamos lá. Que tem, senão a nossa palestrante aqui, né? Ela... Não, tudo bem. Então, gente, mais uma vez, né? Vamos lá. Acho que a gente, através das nossas brincadeiras, é o que a gente gostaria que todo dia fosse assim aqui, né? Com uma forma descontraída, da gente chamar a atenção de nós mesmos de uma forma mais suave, né? Eu acho que isso a gente absorve melhor do que só levar broncas. Mas a gente precisa também levar as broncas, são necessárias, porque senão a gente não aprende, nós somos teimosos, né? Então que a gente possa aproveitar cada instante que a gente tem da melhor forma possível. Porque quando chegar lá o São Pedro, aí dá, né? Ele vai falar, já sei, São Pedro, eu errei de novo, vou ter que voltar lá de novo, não tem jeito. E com a mesma mulher. Vamos lá. Então, antes do senhor apagar a luz, só falando rapidinho aqui dos avisos, desligar por gentileza, né, os celulares. Tem a doação dos alimentos, que a gente sempre pede a ajuda de todos vocês para contribuir, né, para que essas pessoas possam ter aí o mínimo possível. Eu acho que teve até gente que veio pedir aí, né? Eles estão pedindo ajuda aí. Temos o bazar, a nossa ali antes da entrada, que também nos ajuda bastante. A biblioteca, quem quiser aprender um pouco mais sobre o Espiritismo, está à disposição, livros lá em cima, né? Quem quiser. Tem a doação de lã, que as nossas tarefeiras fazem, né? Montam lá os cobertores, os quadradinhos, montam e levam para as instituições. Eu acho que até vai passar aqui, né? Eu pedi para colocar, a gente tem as fotos das pessoas que foram doadas as mantas,
e a gente depois passa o resultado também. E eu queria agradecer mais uma vez em nome da casa pelo maravilhoso sábado que nós tivemos aqui, do Chabinco, né? Foi muito gostoso. Fizemos o nosso melhor para que tudo corresse bem, né? Acredito que a grande maioria deve ter gostado do nosso trabalho, da forma como a gente conduziu o nosso bingo. E sempre, né, os tarefeiros que se esforçaram, se dedicaram, fizeram de tudo para que tudo corresse bem. Então, gratidão aos que vieram, nos deram a oportunidade, né, daquele sábado maravilhoso. E quem sabe, o ano que vem a gente vai estar de novo no mesmo bingo aí, tá bom? Muito, muito obrigado. E agora sim, vamos lá? Então, diante desse momento que aqui demos risada, sorrimos, fizemos autoanálise de nós mesmos, aprendemos mais um pouquinho com relação à nossa jornada, o ponto aonde nós precisamos chegar. E que possamos nesse instante, através dos nossos pensamentos, da nossa autocrítica, conversar com os benfeitores que já se posicionaram aos nossos lados para nos ouvir. E nós, com muito carinho, colocamos a eles as nossas necessidades. Aquelas necessidades realmente que são importantes para cada um de nós. E temos certeza que essas súplicas, essas necessidades chegarão até o nosso Pai Maior. E como nós aqui formamos uma corrente de luz, uma corrente abençoada de energia, que ela possa se estender diante daqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos andarilhos, nos cárceres. Conduzirmos os nossos pensamentos de luz, de paz aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, ao nosso estado, que possamos ampliar o nosso espectro, a nossa mente ao planeta Terra, para que possamos envolver de luz todos os dirigentes de cada país, para que estes possam entender a paz, entender a palavra perdoar, entender o amor pelo próximo e levar a todos uma boa condução de governança. E assim o nosso planeta tornar-se-á melhor através das nossas boas condutas. E nesse instante, com muito carinho, de joelhos perante Ti, Jesus, colocamos a oração que nos ensinastes. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja Teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Um abraço a todos vocês, aqueles que estão nos ouvindo e assistindo em casa, e que possamos, conduzir a nossa tarefa com a nossa querida palestrante desta noite, que irá nos abençoar com seus ensinamentos. Que assim seja. Palestra sem encerra, tá sem microfone. Cadê o microfone? Se eu tiver em casa, onde que passa o vídeo? No Facebook. No Facebook. Se me dá licença, senhora. Aí eu dou para minha irmã, Minas. Boa noite. Oi.
mexer aqui. Eu não tenho a voz tão potente quanto a do Aidar, né? Então eu preciso do microfone. Pessoal, o que eu tenho para conversar com vocês hoje todos os temas são muito importantes sempre, né? E esse tema é transição. Chama-se transição esse tema. E eu acredito que todos vocês, principalmente o nosso grupo de estudos, andam ouvindo esse nome transição há um bom tempo, né? Ou não? Transição? E o que vocês pensam sobre a transição? Mudança de hábitos, de atitudes. Transição é mudança, né? É mudança de um local para outro, de um sentimento para outro. É sempre uma mudança, a transição. E o planeta, pessoal, ele está passando por uma transição, né? Ele está passando por um momento em que ele vai estar se tornando um planeta de regeneração. Mas por enquanto nós somos um planeta de provas e expiações. Mas ele vai passar, está passando por esse processo de transição. Mas a transição que eu tenho para falar com vocês é sobre a nossa transição. Porque não adianta nós ficarmos preocupados com essa transição do planeta se nós nos mantemos no mesmo lugar, sem fazer absolutamente nada para cooperar com essa transição. Porque não depende do planeta, depende de nós. Nós somos responsáveis por essa mudança, por essa transição. Vocês já ouviram falar de lavar a alma? Né? As pessoas falam, eu preciso lavar. Hoje eu lavei minha alma, isso mesmo. Sabe, nós precisamos fazer uma faxina vibratória. Olha que interessante. O que seria essa faxina vibratória? O que será que é uma faxina vibratória? A faxina vibratória é nós cuidarmos do que nós estamos pensando, do que nós estamos fazendo. Porque tudo, pessoal, começa no pensamento. Toda vibração começa aqui, no nosso pensamento. E aqui no nosso pensamento, ela tem uma energia diferenciada. Essa energia que nós temos mental, quando nós falamos, nós criamos uma outra energia, criamos uma outra vibração. Quando nós falamos. E quando nós fazemos, nós criamos uma outra energia, uma outra vibração. Então percebam a nossa responsabilidade dentro do planeta. Porque como o Aidar, eu vou pegar bastante gancho do Aidar, porque foi excepcional. Mas quando nós nos predispomos a voltar aqui, para que nós possamos dar continuidade à nossa evolução, né? Nós escolhemos, de fato, um monte de tarefas, muitas tarefas. Nossa, a gente quer fazer tudo de uma vez, que nós não fizemos. E nós fazemos listas enormes, porque achamos que temos condições de fazer. Escolhemos um monte de coisas. Só que quando nós estamos aqui, existe o véu do esquecimento. Nós esquecemos de todo o trato que nós fizemos lá. E nós ficamos pelo nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma coisa excepcional. Quando o Aidar começou a falar do livre-arbítrio, e a primeira parte foi que você não tem que se preocupar com o outro, é porque se você se preocupa do outro, você está esquecendo de se preocupar com você. E se você fala alguma coisa para o outro, que você está errado, você não deve fazer isso nem aquilo, o que é que você está fazendo?
você está interferindo no livre-arbítrio dele. Se nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, ele nos deixa seguir a nossa caminhada por nossa própria conta, então nós também deixamos cada um fazer a sua livre escolha. Ah, mas e a criança? A criança é diferente. A criança, ela depende de nós para a gente poder dar um rumo para ela. E mais do que um rumo, a gente precisa dar exemplos. Então, se você dá exemplos, você não precisa ficar cobrando, né? Você está dando exemplo. E dentro da nossa vida, como espíritas que nós nos propomos, também, nós damos exemplos. A gente não fica tentando ou insistindo para que uma pessoa venha para nós, ou seja daqui, ou acredite no que eu acredito. Nada disso. Cada um tem o seu momento, a sua hora, né? Cada um tem seu momento e sua hora. Então, voltando a falar das vibrações, pessoal, é assim. Que filme você anda vendo? Qual é o tipo de filme que você gosta, que você assiste? Perguntou para mim? Para todos, mas não precisa responder. É uma resposta que a gente vai assim se dando intimamente. Que tipo de filme você anda assistindo? Que tipo de música você anda ouvindo? Eu e o Caio, nós somos rock and roll. Cadê o Caio? Que tipo de música você ouve? O que você busca no celular? Qual é o programa que você busca ali? Quem é que você anda seguindo? O que você gosta, o que você procura ali no celular? Tudo isso, pessoal, é sintonia. Tudo isso é vibração. E isso está interferindo demais. Demais. Porque as pessoas não estão fazendo boas escolhas. E desde que elas não fazem boas escolhas, elas não vão ter bons resultados, bons efeitos lá na frente. É onde nós vamos chegar lá em cima e vai vir São Pedro. Na verdade, não. Na verdade, não. Né? Não existe ninguém para nos dizer lá em cima também que nós erramos ou não. Não existe. Existe uma situação assim. Da mesma forma que você julga, você será julgado. Mas você se julga. Ninguém precisa te julgar. Você se julga. Você se condena. Né? Você se castiga. É tudo você, todo nós. Nós é que fazemos toda essa bagaceira com a gente mesmo. Né? Então tem essa situação da faxina vibratória, é nós nos atentarmos com tudo o que nós estamos trazendo para dentro de nós. As informações que estamos trazendo, o que nós estamos vendo, faz bem esse tipo de filme que você está assistindo? Isso te traz bem-estar? A música que você ouve te traz um bem-estar? Ela te traz notícias boas? Parece besteira, pessoal, mas vocês não imaginam o que existe por trás de tudo isso. Tá? Existem forças muito assim, gritantes por trás de toda essa situação que tentam arrastar a todos nós para o lado negro da força, vamos dizer assim. Mas nós temos que despertar. Nós temos que despertar. E a transição desse planeta depende da nossa transição. Quanto mais rápido nós sairmos dessa matrix em que as pessoas estão presas, todos na mesma situação, quanto mais rápido nós sairmos dessa matrix, mais rápido esse nosso planeta vai ascender.
É um assunto tão profundo, que eu tenho medo de embananar vocês ou assustar vocês, e essa não é jamais a intenção. A intenção é despertar, não assustar. Muito pelo contrário, nós não podemos ter medo, porque medo é tudo que nos atrasa na vida, pessoal. É tudo que nos atrasa, é o medo, sabe? A gente tem medo de tudo, não é? O medo, ele é terrível. Você tem medo de amar hoje, né? Você tem medo de tudo. Você tem medo de perder um ente, você tem medo, tudo você tem medo. Você tem medo de perder o emprego, você tem medo de não chegar, você tem medo de... Tudo é medo. E nós não podemos, né? Nós precisamos entender as situações, é como o Aidar também disse. Nós precisamos entender cada momento nosso, aceitarmos e depois decidir o que vamos fazer. Porque a questão não é o que nos acontece, é o que nós fazemos em relação àquilo que nos acontece. Eu vou chorar? Eu vou me desesperar? Eu vou me entregar? É o que nós fazemos com a situação. É nós nos sentirmos realmente o que somos, que nós somos centelhas, somos deusinhos, então somos pessoas de muito poder. Só que nós não sabemos, né? A gente se perdeu no meio de tanta confusão que está acontecendo, nós nos perdemos a nossa essência, então nós temos que reencontrar essa essência. E essa essência a gente encontra assim, indo a lugares em que nos mostrem, sabe, nos auxiliem a voltar para um caminho bem legal, porque tudo é escolha, não é? Tudo é escolha, na vida tudo é escolha. E a partir do momento que você escolhe, você tem que assumir a responsabilidade por aquilo que você escolheu. Então não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Quem é que está aqui nesse momento que não tem dor? Que a alma já não chorou tanto? Quem que não traz traumas? Quem não tem traumas aqui? Todos nós temos. E esse trauma pode ter sido gerado no ventre, pode ter sido gerado depois que você nasceu, pode ter sido gerado na sua infância, na sua adolescência. Em algum momento, essa dor se situou em você, não é? Mas o que é que você vai fazer com essa dor? Será que você vai saber como dominar essa dor ou vai deixar que essa dor te domine a vida inteira e você passe uma vida inteira sendo encaminhado por essa dor? Então, são situações bem profundas mesmo. E eu vou dizer para vocês, pessoal, nós precisamos nos reencontrar com a nossa essência. Eu vou contar uma historinha para vocês. Essa historinha diz assim, que tinha um avião e dentro desse avião entrou uma criança de uns 10, 11 anos. E essa criança sentou ali sozinha e todo mundo prestando atenção na criança. Nossa, uma criança sozinha? Não, mas alguém deve estar esperando lá no aeroporto quando chegar. E o avião levantou o voo e estava indo muito tranquilo, de repente começou. E chacoalha para lá, e chacoalha para cá, e de repente o pessoal começou a ficar meio já assustado, e aí foi piorando o balançar do avião, já começaram a gritar, e aquilo virou já um desespero. Todo mundo gritando, apavorado, o avião vai cair, e o pessoal olhava para a criança impassível. A criança estava lá, quieta. Não, estava quieto, só prestando atenção na gritaria do povo, né? E aí, depois que passou todo aquele tremular do avião e tal, e o avião vai cair, não vai cair, não. Ele entrou na rota novamente, e aí foi alguém e perguntou para o menino, mas como é que você, uma criança, vendo tudo isso acontecer, e você
tá assim, desse jeito calmo, tranquilo? Ele falou, é simples. Ele falou, por que que é simples? Porque o piloto é o meu pai. Confiança. Vocês entenderam a moral da história? Que por pior que a nossa vida encaminhe, que chacoalha daqui, chacoalha dali, treme dali, cai daqui, escorrega, nós temos um pai que está no leme, não é? É leme? Leme de navio, né? Leme do avião? Está lá no comando do avião. E nós não podemos esquecer isso, pessoal. Em qualquer momento das nossas vidas em que as coisas ficam meio assim, meio lá, porque a nossa vida, ela nunca é linear. Ela não veio para ser linear. É altos e baixos. Então você sobe, você respira, você baixa e vai assim. A nossa vida é assim. A vida de ninguém veio para ser linear. Ela tem os pontos dela. E é o que nós fazemos, né? É o que nós fazemos com todos esses altos e baixos, é que nos define como pessoas que venceram a encarnação, né? Ou pessoas que foram vencidas pelos problemas. Quem é que você quer ser? Você quer ser a pessoa que venceu ou você quer ser a pessoa vencida? É escolha. É você entender que, por pior que pareça a sua situação nesse momento, é você entender que existe alguém que se importa com a gente, que nos ama, que nos criou e que quer que a gente ascenda, que a gente cresça e que a gente se aproxime cada vez mais dele. Esse é o nosso propósito. Vocês pararam para pensar qual é o propósito de vocês nessa vida? Cada um tem um propósito, não é? Mas o final da linha, para todo mundo, é igual. Né? Nós vamos encaminhar para a mesma reta final. Uns, igual na corrida mesmo de São Silvestre, né? Tem o Bambambam que chega primeirão ali. Por quê? Porque ele treinou o ano inteiro correndo. Você vê o maluco correndo ali o dia inteiro, né? No final do ano ele ganha a corrida. Aí tem aquele que chega ultimão, quase morrendo, 1,5 metro de língua para fora, né? Mas tem. Nós somos esses, né? Então, a mensagem que eu trouxe para vocês hoje é isso. Da gente fazer essa transição, prestar atenção naquilo que sentimos, nas nossas emoções. Porque a emoção, pessoal, quando ela é uma emoção equilibrada, excelente. Quando a emoção desequilibra, ela traz doenças. Né? Toda emoção desequilibrada traz uma doença. E muitas vezes ela não é uma doença fácil. Né? Então a gente cuida das emoções. Tá certo? Então é essa a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Em complemento ao livre-arbítrio do Baidar, né? Porque é isso, pessoal. Papai do céu, a fonte criadora, né? Não interfere no nosso livre-arbítrio de jeito nenhum. E espíritos bons também não interferem, mas espíritos trevosos interferem. O que é espírito? Não existe os bonzinhos? Existem os malzinhos. Os anjos e os demônios. Existem os malzinhos, né? Meio termo. Não, ou é um ou é outro, Ah, tá. né? Ou é um ou é outro. Esses interferem, tá? Mas eles só interferem se você abrir a porta da sua casa para eles, tá bom? Que é a nossa mente. Se você abrir uma portinha aqui, eles interferem, porque eles são desobedientes. Mas esses também vão ter o mesmo destino que a gente. Eles vão chegar um pouquinho mais atrasados, mas eles também vão chegar. Deus é paciente, muito paciente. Tá bom? E só complementando, Complemente. né? Dentro do livre-arbítrio, esses
irmãos que optam pelo sentido do mal tiveram o seu livre-arbítrio de escolher, de ir para o lado do bem ou ir para o lado do mal. Sim. Né? As consequências, né, são as nossas próprias decisões e o caminho que a gente busca para nós mesmos. Isso, galera. Você encerra para nós? Encerro. Muito bem, pessoal. O Aidar começou com a nossa prece, que foi deixada por Jesus. Então, eu vou finalizar com a oração de Maria, tá bom? E nós vamos pedindo para que ela nos cubra com o seu manto divino de proteção, que nos ampare, nos proteja, nos encaminhe para o melhor sempre. E assim, visualizando a imagem amorosa dessa mãe, dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, tão pequeninos que ainda somos. Nos ampare e proteja no momento da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem e sigam todos em paz.